a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Está fora de forma, Casagrande não perdoa mais uma expulsão de Gabigol e critica atacante do Flamengo em clássico. Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo x Fluminense empataram em 1-1 no Maracanã. A partida teve uma confusão onde Gabigol foi expulso, assim como Nino. Os jogadores se desentenderam após disputa de bola e causaram uma confusão em campo. Fla-Flu marcou o duelo do último treinador da seleção brasileira contra o atual. Sobre Gabigol, o ex-jogador e comentarista Casagrande comentou sobre o atacante, que não vive uma boa fase na temporada. Perdeu a sua própria identidade nesta temporada. E completou, o atacante continua sendo um dos grandes ídolos da história do Flamengo pelo que já fez nos anos anteriores, mas não pelo que apresentou em 2023. Gabriel não só parou de fazer gols e jogar bem, como também está fora de forma e sem forças para se impor como titular do time. Quando falei que o Tite seria o treinador ideal para o Flamengo naquele péssimo momento do clube, também alertei para a incompatibilidade dele com o estilo do atual camisa 10 da Gávea. E finalizou, mas perdeu todo o seu poder por ter feito péssimo ano como jogador de futebol e ainda não ter entendido sua situação atual dentro do Flamengo. Casagrande ainda comentou sobre o último jogo em que Gabriel entrou. Quando entra em campo não pega na bola, não faz gol e ainda é expulso. De Tite o time piorou. Gabigol não conseguiu aparecer no jogo e o Flamengo viveu de bolas cruzadas, já com seu centroavante Pedro substituído. Nenhum dos substitutos conseguiu repor os titulares à altura, e para piorar, o Flamengo ainda sofreu um gol do Fluminense, feito por Iony Gonzalez, frustrando a maior torcida do mundo no Maracanã. Gabigol, em uma confusão com o zagueiro Nino do Fluminense no final do jogo, ainda foi expulso. Após a partida, a massa rubro-negra invadiu a internet para reclamar das escolhas feitas pelo gaúcho. A maioria com comentários de que não havia o porquê Tite tirar Pedro naquele momento do jogo, ainda mais para dar lugar a Gabigol, que vive um seca de gols intermináveis no Flamengo. Confira os comentários abaixo. Opinião da torcida. Massa flamenguista critica Tite na internet por substituições feitas contra o Fluminense. Retirada de Pedro é uma das principais queixas. No último sábado, 11, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou em 1-1 com o Fluminense e perdeu a chance de encostar no líder do Brasileirão. O técnico Tite, que vinha sendo elogiado nos últimos jogos por conta das modificações que fez no time, sofre críticas após o clássico contra o Flu. Na opinião de parte da torcida nas redes sociais, as substituições foram equivocadas. No segundo tempo, quando o Flamengo já vencia o Fluminense por 1-0, Tite resolveu realizar modificações no time. Arrascaeta, Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo acabaram deixando o gramado antes do apito final. Eles deram lugar a Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Thiago Maia. Com as mexidas. 21 gols em 40 jogos. Está jogando mais do que Gabigol. Nação faz campanha para Flamengo trazer atacante do Brasileirão. A torcida do Flamengo ainda segue acreditando no título brasileiro, por mais que seja bem imprescindível nessa altura do campeonato. O Fla-X-Flu demonstrou que o CRF ainda precisa melhorar bastante. Tite chegou para um projeto a longo prazo e vem tendo o respaldo necessário nos bastidores. Para muitos, é o melhor treinador que já passou pelo clube desde a saída de Jorge Jesus. Para 2024, a torcida do Flamengo já está pensando em novas contratações e uma reformulação de elenco. Há muitos atletas que os torcedores já não apresentam mais nenhuma paciência. Everton Ribeiro é um grande exemplo. Por mais que seja ídolo, muitos rubro-negros entendem que o ciclo dele esteja realmente chegando ao fim e seria a hora de buscar novos ares. Para 2024, a torcida do Flamengo já está pensando em novas contratações e uma reformulação de elenco. Há muitos atletas que os torcedores já não apresentam mais nenhuma paciência. Trata-se de Gonzalo Mastriani, goleador que demonstra muita qualidade técnica. Ele tem 30 anos e para parte da torcida flamenguista, seria um bom reserva para Pedro, já que apresentam características parecidas. Sobre contratações, há nas redes sociais pedidos para o Flamengo apostar em um jogador que será rebaixado com o América Mineiro, mas faz um bom campeonato brasileiro. Ele vem sendo oferecido para vários times brasileiros. Clube brasileiro faz consulta para contratar o argentino Valentim Barco, grande sensação do Boca Juniors na Libertadores. Valentim Barco foi uma das grandes sensações do Boca Juniors nesta temporada. Vice-campeão da Libertadores, o argentino de 19 anos saiu em alta do Brasil, mesmo com a medalha de prata no torneio. Apesar da baixa idade, Barco vem se destacando muito por conta da polivalência em campo. Apesar de ser lateral esquerdo, o jogador vem atuando também de forma mais avançada. Comentaristas do Bolavip Brasil falam sobre a Libertadores do Fluminense. Com isso, é comum que outros clubes olhem para o futebol do jogador que neste momento tem uma multa considerada extremamente baixa, cerca de 10 milhões de dólares. Desta forma, o Boca Juniors quer renovar o vínculo para efetuar uma venda acima deste valor. Enquanto isso, há um clube do futebol brasileiro de olho na situação do argentino.
De acordo com informações do jornalista Fabrício Lopes, o Flamengo, que deve fechar com grandes nomes para 2024, andou fazendo consulta para saber a situação de Barco. Entretanto, não será nada simples vencer a concorrência por parte do futebol europeu. O Manchester City, por exemplo, aparece como um dos principais interessados no jogador. Mas, enquanto isso, Barco segue no Boca Juniors. Ele que nesta temporada participou diretamente de 5 gols da equipe. São 4 assistências e 1 gol em 30 jogos disputados. O jogador é uma revelação do próprio Boca Juniors e estreou profissionalmente no ano de 2021, quando disputou 3 partidas. Em 2022, por sua vez, não entrou em campo. 100% confirmado, não tem mais volta. Todos foram avisados. Futuro de Pulgar é definido no Flamengo após interesse do Catar. O Flamengo vem de 3 jogos sem derrotas, sem 2 vitórias e 1 empate diante do Fluminense no último sábado, 11, no Maracanã, em 1-1, com gols de Arrascaeta e Ione Gonzalez. Com o resultado, o rubro-negro ocupa a 6ª colocação com 57 pontos. Atualmente o mais querido está a 5 pontos do líder do campeonato, o Palmeiras, e matematicamente ainda tem chances de conquistar o título da competição. Vale destacar que o Flamengo perdeu todos os 7 títulos disputados em 2024. Entretanto, a principal pretensão era conquistar de uma vaga direta para a Libertadores da América, o que o Flamengo caminha a passos largos para conseguir, já que desde que Tite chegou a equipe vem apresentando evolução dentro e fora de campo. Já que com a comissão técnica anterior, sob o comando de Jorge Sampaoli, o Flamengo registrou 2 casos de agressões no elenco, além de um futebol bem abaixo do esperado. Com isso, optou pela mudança brusca e a chegada imediata do ex-técnico da seleção brasileira. A nova comissão técnica chegou com o aval da diretoria para dar um choque de realidade no elenco. A intenção é a recuperação de jogadores em baixa e realizar a lista da dispensa para 2024, já que o objetivo é a renovação do elenco de forma imediata. Quem virou imprescindível nas mãos do novo comandante foi Éric Pulgar. O chileno se tornou o homem de confiança no time do técnico Tite e, para muitos, é o único titular absoluto nesse momento. E por conta disso, o jogador aguarda uma valorização do clube para a próxima temporada. O craque chegou à dispensa ao interesse de equipes do Catar, mas o Flamengo não tem o interesse de vendê-lo nesse momento. O atleta está feliz na equipe carioca, sente que seu futebol vem evoluindo desde quando chegou, mas quer ser valorizado para não pensar em uma saída no futuro breve. E você, torcedor? O que acha da saída de Éric Pulga do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.